Amém? Recapitulando, Gênesis 17, do 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: Guarda a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque poderíamos estar em tantos lugares, mas estamos aqui, louvando o Teu nome, orando o Teu nome. E agora, Senhor amado, diante da Tua palavra, que muitas vezes a gente é tão disperso da importância que é estar diante das Tuas verdades. Senhor amado, e o que o Senhor tem para nos dizer essa noite é sobre a dádiva, a alegria, o privilégio da aliança contigo. Pai, nos ajude, Senhor amado, para que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, para que a Tua graça esteja sobre nós e nos direcionando, para que a gente possa assimilar, mesmo com todas as nossas limitações, na medida do possível, tudo aquilo que a Sua palavra tem a nos dizer nessa noite. Guarde os nossos corações e esteja conosco, e que a Tua palavra cumpra o papel devido de descortinar as Tuas verdades, de revelar quem nós somos e mostrar a grandiosidade de quem Tu és. Guarda os nossos corações, Senhor, e esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu disse para vocês, nós estamos em uma série que se iniciou semana passada, onde a gente está falando sobre as alianças de Deus com o seu povo. A Bíblia fala basicamente de 5 alianças. A aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Davi e a nova aliança com Jesus Cristo. Essa teologia da aliança, a gente pode dizer que é a espinha dorsal de toda a Escritura. Charles Spurgeon diz que se você conhece o que é teologia da aliança e sabe muito bem o que é isso, você é um mestre em teologia, dizia Charles Spurgeon. Porque verdadeiramente a doutrina da aliança, refletir sobre a relação de Deus através das alianças de Deus com o seu povo, a gente vai perceber que existe um fio condutor, que eu espero que no final da minha fala faça sentido isso que eu estou dizendo para você, e você vai ver o quanto que é importante nós entendermos melhor
de maneira mais profunda o que é esse negócio de dizer que somos herdeiros do pacto, de dizer que professamos, somos e confessamos e cremos nas alianças de Deus, que somos aliancistas e por aí vai. A teologia da aliança, a gente pode resumir ou renomear a atitude de, talvez uma palavra para a teologia da aliança seria recomeço. Recomeço porque todas as vezes que Deus institui a aliança com seu povo, Ele está recomeçando novamente uma história. Todas as vezes que Deus ele institui uma aliança, Ele está revisitando um ambiente que está um caos. Um ambiente que estava tudo errado, e Ele está novamente dando mais uma chance para o seu povo. A gente viu na semana passada com o Isaac que Adão, logo depois da queda de Adão, a gente percebe que Deus estipula uma aliança com Noé. Porque Adão não cumpriu o que deveria ser cumprido na sua relação com Deus. Então Deus dá uma segunda chance à humanidade. Deus diz a Noé para que fosse feita uma aliança com o seu povo. E Noé e a sua geração também não cumpre cabalmente os requisitos da aliança. Então Deus chama Abraão. E é o texto que nós temos hoje para tentar entender melhor os desdobramentos do que esse texto tem a nos dizer. Abraão, então, é uma boa história de recomeço, assim como todas as alianças é uma história de recomeço. Aliança é Deus se relacionando com o seu povo, ministrando graça e amor com o seu povo, porque Deus, quando se relaciona, é isso que Ele faz, e exigindo de nós algumas obrigações, algumas exigências, alguns compromissos da nossa parte. É nesse compromisso relacional que a gente denomina essa aliança que Deus faz. Deus insiste em se relacionar com o seu povo e exige de nós certas obediências. E Abraão é uma grande história de recomeço. E é por isso que a gente iniciou o ano com essa série, porque como é bom começar o ano falando de, por que não, recomeçar algumas coisas? Por que não pensar em reapertar alguns parafusos? Por que não dizer, por que não recomeçar algumas coisas? Então, é muito bom começar o ano com essa reflexão de dizer assim, ficou algumas coisas para trás em 24, que dá para acertar para 25. E quando a gente faz isso aos olhos do Evangelho, quando a gente faz isso aos olhos de um texto como esse, fica mais maravilhoso ainda a nossa tarefa. Então, Abraão, que é a nossa preocupação dessa noite. Abraão é essa história extraordinária de recomeço. Porque Abraão inicia a sua história, Gênesis capítulo 12, logo depois do caos de Gênesis 11, que é Babel. E como é significativo quando a gente começa a entender o porquê que Gênesis 12 está depois de Babel. E o porquê que as instruções e porquê de tudo que Deus está dizendo na aliança abraâmica faz tão sentido para nós depois que a gente entende que ela está logo após o caos de Babel. O povo que se reúne, Babel é esse povo que se reúne para levantar e erigir uma grande construção para que eles pudessem ter os seus nomes reconhecidos e para que eles pudessem ser reconhecidos por todos, traduzindo em miúdos, para que eles pudessem dizer, nós somos o Deus agora da nossa época. Agora é a gente que manda. Vamos construir, vamos mostrar que somos poderosos. E vamos brincar aqui de ser Deus, porque Deus agora somos nós. Então, o nosso Deus, ele desce sobre a terra, sobre este povo. E traz confusão àquele povo. E mistura a língua daquele povo. Então aquele povo começa a se dispersar sobre a terra. Babel é o caos de o povo perdido, se dispersando sobre a terra. Então Deus inicia mais uma história de recomeço para a humanidade. Chamando Abraão, para que através de Abraão
um povo pudesse ser gerado. E olha só o contraponto. O contraponto com Babel, arrumar o caos de Babel, é levantar um povo, para que esse povo pudesse se reunir em volta de um único nome, o nome de Deus. Se Babel é caos, se Babel é povo perdido, se Babel é escuridão, sem saber o que fazer, a aliança abraâmica é Deus dizendo: reúna um povo em volta do meu nome. Una esse povo em volta do meu nome. Então Abraão, a aliança abraâmica é uma linda história de recomeço. Abraão também é um Adão. Abraão é um novo Adão, porque existe uma semelhança absurda com esse texto que a gente leu, com Gênesis 1:28, que é Deus dizendo para Adão: Adão, enche a terra de gente. Adão povoou essa terra. E a gente sabe da história que Adão falhou. Então Deus recomeça uma história com Abraão, com esse novo Adão, chamando Adão para repovoar novamente uma terra com um povo. Então pensar na aliança abraâmica, pensar nas alianças de Deus, é pensar em recomeço. É pensar que Deus invade a história de homens e diz assim: vamos recomeçar de novo. Pensar em Deus fazendo aliança comigo e com você é pensar que Deus está invadindo o caos da nossa história e está dizendo assim: vamos recomeçar novamente. E quando a gente pensa sobre essas questões da aliança abraâmica, e quando a gente começa a ler esse texto tão extraordinário, a gente percebe o quanto Deus é generoso em sua aliança com o seu povo. E a gente percebe quanto que Deus vai presenteando o seu povo. Quando Deus vai derramando dádivas ao seu povo. E é isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Sobre o viés do que eu quero tratar sobre a aliança abraâmica. As dádivas da aliança abraâmica. Eu quero tratar com vocês das dádivas de Deus com a aliança abraâmica. A primeira dádiva que Deus presenteia, que Deus dá em abundância ao povo, é o que está escrito logo no começo, quando a gente lê esse texto, que Deus se apresenta a Abraão, um velhinho de 99 anos, e diz o seguinte para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. A primeira dádiva que a gente vê da aliança abraâmica é o privilégio que Deus dá a este povo. E automaticamente repercute para mim e para você o privilégio de desfrutar da relação com um Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo deixa esse texto mais lindo ainda quando ele começa a falar desse mesmo Abraão em Romanos capítulo 4. E no versículo 17 ele diz uma coisa maravilhosa para nós. Ele diz que Abraão creu em Deus. E esse Deus que Abraão creu é um Deus que ressuscita mortos. E ele deixa mais bonito ainda, porque ele diz assim: é o Deus que traz à existência as coisas que não existem, como se elas existissem. E aí, Paulo nos joga lá para Gênesis, capítulo 1, para a criação. Olha aí o novo Adão. É dizer assim, Deus dizendo para Abraão e dando a Abraão e toda a geração futura o privilégio de dizer: você vai se relacionar com Deus Todo-Poderoso, que traz à existência o que não existe. O Deus de Gênesis, que quando não existia nada, disse: haja do nada. O Deus que diante da escuridão disse: haja luz. O Deus da criação Todo-Poderoso, esse Deus que a gente se relaciona. É o Deus que chama um velhinho de 99 anos de idade, que até então estava triste porque não tinha um descendente. E a gente sabe o tamanho do peso que era isso para esta cultura. E Deus diz assim: eu vou acabar com essa história. Você vai se relacionar comigo. Porque a dádiva é se relacionar com Deus Todo-Poderoso. É o El Shaddai, que eu brinquei aqui às 11, que é título de banner, né? Nome de perfumaria. Quem já não viu perfumaria chamada El Shaddai, né?
ou barbearia chamada El Shaddai, ou vários comércios chamados El Shaddai. Essa palavra que pela primeira vez aparece aqui, a tradução mais correta dela é essa mesmo. É o Todo-Poderoso, é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Gente, que privilégio. E que dádiva extraordinária que a aliança abraâmica deixa para o seu povo, que sou eu e você. De poder desfrutar do privilégio de se relacionar com Deus Todo-Poderoso. A gente tem o privilégio e a oportunidade de se deparar com um milagre. A gente tem o privilégio de se relacionar com Deus que pode fazer a gente se deparar com cura de câncer. A gente tem o privilégio de se relacionar com Deus que pode fazer viciado deixar e ter nojo do seu vício. E os exemplos vão se multiplicando cada vez mais, e a gente vai vendo o quanto Deus é gracioso conosco. O quanto Deus ele é amoroso, o quanto que Deus, através da sua aliança, ele vai nos lambuzando da sua graça, nos dando a dádiva de experimentar, se debruçar com Deus que rompe toda e qualquer estrutura física, porque ele traz à existência as coisas que não existem. Que privilégio poder desfrutar da dádiva de um Deus Todo-Poderoso. Logo de cara, Deus já presenteia Abraão com esse fato, mas ele continua dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz para Abraão, porque tem um segundo ponto aí, né? E depois um terceiro. O segundo é o seguinte, eu sou o Deus Todo-Poderoso, você vai se deparar constantemente com milagres, mas, Abraão, você ande segundo a minha vontade. E aqui, aparentemente, quando a gente olha isso, andar segundo a vontade de Deus, a gente treme e fala, meu Deus, que responsabilidade gigantesca que está sobre os meus ombros agora. Não, gente. Isso não é peso, isso é uma dádiva maravilhosa que Deus nos presenteia. Porque andar segundo a vontade de Deus é ser o rosto de Deus para as pessoas que nos veem. É o conceito mais profundo quando a gente brinca de estudar e esmiuçar mais essa ideia de imagem e semelhança. Porque quando Deus cria Adão lá no começo e diz assim, façamos, na reunião santa e trinitária, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sim, fazer o homem à nossa imagem e semelhança é fazer um ser semelhante a nós. Mas uma leitura mais cuidadosa a esse aspecto, principalmente dentro desse contexto abraâmico, ser a imagem e semelhança de Deus é semelhança no sentido de que a gente tem condições de se relacionar com Ele. E ser a imagem dEle é ser o rosto dEle para aqueles que se deparar com a gente. Porque era assim nessa cultura. Era assim para as religiões egípcias, por exemplo. Onde os sacerdotes egípcios, as pessoas que viam sacerdotes egípcios, olhavam para eles e diziam assim, esses são semideuses. E olhar para esses caras é olhar para o rosto dos deuses que esses caras professam. Vem Deus e diz para Abraão, seja meu representante, seja o meu rosto para este povo. E aí a gente percebe que o texto diz que Deus presenteia esse povo com uma terra de Canaã. Por que, gente, a terra de Canaã? Tudo bem que Canaã era um oásis no deserto. Tudo bem que era uma terra maravilhosa. Mas por que Canaã? Por que não Deus não continuou usando Abraão lá em Ur dos Caldeus onde ele estava, ou escolheu um outro lugar, ou jogou ele dentro de um grande império da época? Por que Canaã? Por um motivo muito simples. Porque Canaã estava entre dois impérios que mandavam e desmandavam no mundo de até então. À esquerda, um pouco mais abaixo, você tem o Egito.
E à direita você tem a Mesopotâmia, com os impérios nada mais nada menos do que o Império Assírio e o Império Babilônico. Por que Canaã? Porque império traça rotas comerciais. Impérios traça caminhos para os seus comércios. E precisa passar por Canaã. Assírio e babilônico precisa passar por Canaã para ir para o Egito. O egípcio precisa passar por Canaã para ir para a Síria e para a Babilônia. Então Deus diz assim: eu vou plantar vocês em um lugar, para que vocês sejam o meu rosto. Para que quando os pagãos passarem por vocês, eles vejam a minha face. Que dádiva extraordinária que Deus deu a esse povo, de ser o rosto de Deus em meio a estes pagãos. Uma aplicação muito importante para mim e para você. Qual é a sua Canaã hoje? Aonde Deus plantou você para que você seja o rosto de Deus? Algo que às vezes te provoque mais ainda. E será que você tem sido o rosto de Deus? Será que você tem revelado a imagem, a semelhança de Deus para aqueles que esbarram em você? Que dádiva extraordinária que Deus dá ao seu povo de ser o rosto de Deus para aqueles que passam por eles. E aí, como eu disse, tem um terceiro ponto ainda, no versículo 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, e Abraão, seja íntegro. Eu gosto muito dessa tradução porque a gente vai ter algumas outras traduções e diz assim, seja perfeito. Eu gosto mais da tradução do íntegro porque na língua aqui original, no hebraico, a ideia aqui é de completude, é de completo, é de cheio, é de pleno, é copo cheio até a boca. Não é meio copo. Não é meio cheio e meio vazio. Não é mais ou menos, não é oscilante. Não é capenga. Não é discurso inseguro. É verdade, é convicção, é certeza. É uma vida íntegra, é uma vida plena, é uma vida completa. É uma vida que você tem certeza do que você está dizendo. É uma vida que você traduz muito bem o Deus que você serve. Íntegro nesse sentido, de cheio, de completo, onde não tem fissuras, onde não tem brechas. É uma dádiva sim. Ter o privilégio de desfrutar da relação com Deus, que mesmo com as nossas limitações, Ele faz com que a gente seja completo e pleno nas coisas que a gente faz. Que a gente seja verdadeiro e íntegro, para que as pessoas quando nos olharem dizer assim, esse cara, ele acredita no que ele fala. Esse cara vive o que ele diz. Que dádiva dada por Deus. O privilégio que temos de mostrar integridade, mesmo com as nossas oscilações, e mesmo com as nossas limitações humanas. Que dádiva maravilhosa que Deus nos dá de ser íntegros. Então a primeira dádiva e o primeiro banquete que eu dividi em 3 partes aqui é essa dádiva de se relacionar com esse Deus Todo-Poderoso, que faz com que a gente se depare com milagres, que faz com que a gente possa ser a sua imagem e semelhança, e que nos dá o privilégio e a força de sermos íntegros diante das nossas atitudes. Mas o texto continua nos dizendo, no versículo 3 e no versículo do 3 ao 6, sobre a dádiva da fertilidade. A aliança abraâmica também fala de uma dádiva, de um presente, de um banquete que Deus nos proporciona, que é a fertilidade. Porque o Deus, novamente dizendo, chama Abraão, um velhinho de 99 anos que era totalmente infértil, para que ele pudesse ser um pai de um povo e de uma geração.
E como Abraão foi fértil. Porque eu e você somos filhos de Abraão. Todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo é fruto de Abraão. A dádiva da fertilidade. A dádiva de romper a infertilidade. A dádiva de passar e de trocar de nome. Abraão, ninguém vai te conhecer mais como Abraão. Seu nome agora vai ser Abraão. Seu nome agora vai ser pai de muitos. A sua história vai ser mudada. Você vai ser transformado. A aliança que Deus faz com o seu povo, ela nos dá a alegria e o privilégio da dádiva da fertilidade. Ela permite e nos dá o privilégio de sermos férteis. Ela dá o privilégio de pais que tinham as suas famílias destroçadas e destruídas. E que chegavam aos domingos a sua mesa estava vazia. Mas através da relação que Deus dá a este homem, ele deixa de ser infértil e passa a ser fértil novamente. Restaura a sua casa. Chama a sua família para sentar novamente à mesa. Na sua casa há novamente alegria, na sua casa há novamente sorriso, na sua casa há novamente saúde, na sua casa há novamente um sol que brilha. Aqueles que viviam com as suas vidas tortas, sendo inférteis, não produzindo absolutamente nada, Deus chama para comunhão da aliança, e essas pessoas passam de terras secas a serem pessoas férteis. Férteis para o louvor e a glória de Deus. Deus usa ambientes como esse nosso, comunitário, onde a gente com as nossas limitações e com as nossas fraquezas, vamos gerando filhos para Deus. Pessoas vão se convertendo, um visitante levanta a mão e se converte, um outro vai e o outro quer, é o meu primo que eu trouxe. E daqui a pouco a gente põe aqui o tanque, e daqui a pouco a gente está batizando gente. E daqui a pouco a gente está gerando gente para o reino de Deus. Daqui a pouco a gente está produzindo pessoas pelo poder do Evangelho. Daqui a pouco a gente está inserindo cada vez mais pessoas ao povo de Deus. A dádiva da fertilidade. Homens que não produziam nada. Homens que só faziam destruição. Homens que não tinham nada de bom sobre si. Que da noite para o dia, quando o Senhor os visita, eles passam a produzir coisas boas. Eles passam a fazer bem aos outros. Eles passam a transformar ambientes e situações. A dádiva da fertilidade. A dádiva da fertilidade que Deus deu a esse povo e que repercute para mim e para a tua vida. Como foi bom ver Deus fazer o que fez na vida de Abraão, de levantar um povo que proclamava o nome de Jesus. Como é bom saber que a gente herdou essa dádiva da aliança de, mesmo diante de todas as nossas limitações, somos férteis. Ainda, mesmo diante de tudo que fazemos, produzimos gente, geramos pessoas para a família de Deus. Que maravilha, a dádiva da fertilidade. E a terceira dádiva que eu queria falar para vocês, meu tempo está indo embora, eu preciso correr, é a dádiva do sinal. Onde Deus vai dizer para Abraão: Abraão, separa todo macho, com 8 dias de vida, e circuncida ele, porque este é o sinal que eu vou deixar para vocês. É Deus meio que dizendo assim: eu vou marcar esse povo. Eu vou marcar esse povo para que os que possam, todo pagão que vê, vai olhar e ver o sinal. Eu brinquei aqui às 11, né? Porque todos nós somos adultos aqui.
Porque o sinal que Deus coloca a este povo é o sinal da circuncisão. A circuncisão, essa palavra circuncisão, literalmente é cortar ao redor. A circuncisão, para quem não sabe, é você tirar a pele da glande da genitália masculina, tirar toda aquela pele que reveste a glande da genitália masculina, ela vai ficar totalmente exposta. Você tira aquela pele. Isto é a circuncisão. Esse é a dádiva do sinal. E aí eu brinquei aqui às 11. Mas para que esse sinal, né? Não podia ser outro, né? Mais fácil, né? Talvez uma manchinha na testa. Talvez um cabelo colorido, mas aí eu brinquei, né? E aí eu e o Isaac e o Marcão estaria perdido, né? Como é que a gente ia fazer? Mas por que a dádiva do sinal e por que esse sinal? E aí, a gente só vai entender do porquê desse sinal se a gente entender que o rito da circuncisão não é uma coisa que Deus inaugurou. Deus ressignificou. Deus não inaugurou a circuncisão, Ele ressignificou. E isso é o de mais extraordinário que a gente tem. Porque isso era uma coisa e uma prática muito comum naquela época. E aí os estudiosos começam a dizer, era por questões de higiene. Mulheres tinham muito problema de doenças de útero. Então por questões de higiene. Alguns diziam que era uma marca tribal, outros diziam, e isso é bem significativo, dizia que o homem era uma espécie de um rito de passagem do homem da sua puberdade para a sua vida adulta. Isso é bem significativo, porque na vida adulta o homem vai começar a ter a sua vida sexual ativa. Mas existe um ponto, que esse é muito significativo para nós. E tem todo um sentido do porquê Deus ressignifica a circuncisão para esse contexto. Porque nessa época, principalmente, talvez exclusivamente, no Egito, guarde o que eu vou dizer para você, todo sacerdote egípcio tinha que passar pelo rito da circuncisão. Era meio que um rito de passagem para que ele pudesse ser um sacerdote da sua religião. Ele tinha que passar pela circuncisão. Ele tinha que ser circuncidado. Então vem Deus e ressignifica essa ideia da circuncisão. Em que sentido? Abraão, separa todo, vou enfatizar essa palavra, todo macho de 8 dias de vida. Deus está dizendo a este povo, Abraão, todos são meus. Todos são meus sacerdotes. Todos são separados para mim. Todos ministrarão a meu respeito. Que dádiva extraordinária desse sinal. O sinal é para que todos olham e que os pagãos olham e olham o povo de Deus e diz assim, não é um grupo. Todos são sacerdotes de Deus. Todos representam a Deus. Todos ministram Deus. Todos são aqueles que ministram as verdades de Deus. Isso é a circuncisão. Essa é a dádiva do sinal extraordinário que Deus deixa. É a nação de sacerdotes. Abre comigo aí rapidinho. Êxodo capítulo, eu preciso ler esse texto com vocês. Êxodo 19. Se eu passar um pouquinho do horário aqui, depois eu me acerto com o Isaac. Pago um café para ele, tá tudo certo. Êxodo 19, do versículo... Eu vou ler o versículo 3, de versículo 3 a 6. Esse texto é muito significativo quando a gente está falando sobre essa questão. Deixa eu contextualizar vocês. Moisés, no Monte Sinai, Deus chamando Moisés a subir ao Monte Sinai, e ali Deus vai apresentar, e a gente vai passar por isso semana que vem. O Isaac vai falar para a gente sobre essa aliança do Sinai, essa aliança de Deus com Moisés.
Então, Moisés está no Monte Sinai, ali onde ele vai receber a revelação das tábuas da lei, da revelação da lei de Deus. E olha o que Deus diz para Moisés nesse ambiente de intimidade. Acompanhe comigo aí, Êxodo 19, a partir do versículo 13. Logo, Moisés subiu um monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Detalhe, é o povo que está saindo de Abraão aqui, né? É a geração que saiu de Abraão. Diga a esse povo, traduzindo aqui, a geração de Abraão: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês agora serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É isso. É isso. Vocês serão para mim, não é um grupo específico. Todos sem exceção. Vocês são um reino de sacerdote que proclama e leva o meu nome. Que dádiva extraordinária de saber que não está na mão de um grupo. Que dádiva extraordinária de saber que não está na mão daqueles que são melhores. Que dádiva extraordinária de saber que não existe uma cúpula fechada. Que dádiva extraordinária de saber que eu, você, o Joãozinho, a Maria, todos, absolutamente todos, somos sacerdotes de Deus. Bem, essas são as dádivas da aliança abraâmica, mas eu preciso terminar lendo um versículo com vocês, que aí talvez justifique a fala de Spurgeon que eu falei no começo e aquilo que eu quis tanto enfatizar, de que a teologia da aliança, ela é essa espinha dorsal de toda a narrativa bíblica. Acompanha comigo o versículo 9. Olha o que Gênesis 17, o versículo 9 diz para mim e para você. Interessante que Deus está dizendo para Abraão tudo o que disse até o 8, ou seja, Abraão, eu estou te dando. Abraão, eu estou te entregando. Abraão, eu estou te oferecendo em abundância. Aí ele começa ao 9, mas você tem a sua parte para cumprir. E diz assim para ele: da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Gente, vocês não têm noção a importância desse versículo para toda a trama narrativa bíblica. Vocês não têm noção. Abraão, guarde a minha aliança, porque essa é a sua parte. Se a minha é dar em abundância, com tudo isso que eu falei para vocês de dádiva, a sua parte é guardar a minha aliança, não só você, mas todos os seus descendentes. Mas a gente sabe que essa conta não fechou. A gente sabe que Abraão e o seu povo não cumpriu o que foi exigido. Depois de Abraão veio Moisés, onde Deus estava recomeçando novamente. E novamente o povo não cumpriu as exigências. Depois de Moisés veio Davi. E depois de toda a geração de Davi, a gente percebeu também que a geração não cumpriu as exigências. Gênesis 17, capítulo 17, versículo 9, está dizendo para nós o seguinte: era necessário a obediência de um filho perfeito. E toda a narrativa bíblica vai mostrando para nós que o homem não dá conta de cumprir aquilo que Deus exige.
A maravilha da teologia da aliança é que a teologia da aliança está dizendo constantemente para mim e para você: você não consegue cumprir. E está dizendo ainda mais: você precisa de um Salvador. E a gente sabe que Ele veio. A gente sabe que o Filho obediente e perfeito veio e cumpriu todos os requisitos que Deus exigia na sua aliança. Para que a partir daí então, eu e você pudesse, entre aspas aqui, brincar de ser Abraão. Depois das exigências cumpridas por Jesus, o único que consegue cumprir as exigências da lei, a gente pode então, a partir daí, andar segundo a vontade de Deus e estampar o rosto de Deus através de quem nós somos. A partir daí, sermos íntegros. A partir daí, sermos férteis. A partir daí, gerar filhos e filhos. A partir daí, viver o Evangelho. Era necessário que viesse o Filho perfeito, e a gente sabe que ele veio. Enquanto ao sinal, enquanto a marca e o sinal que temos hoje, isso para mim é mais significativo ainda. Porque o sinal da nova aliança não é a circuncisão, é o batismo. E aqui, para mim, é uma das coisas mais belas do Evangelho. Porque o sinal que eu e você carrega através do batismo é o sinal de dizer que as pessoas que compõem o reino de sacerdotes de Deus, com todas essas responsabilidades, são pessoas que precisaram nascer de novo. São pessoas que precisaram passar por Jesus Cristo de Nazaré. Que coisa extraordinária é saber que o sinal que a gente carrega não é porque somos um grupo elitizado e diferente e alguns conseguem chegar lá. O sinal nós carregamos porque através de quem nós somos a gente conseguiu obter esse sinal. Que privilégio é saber que o sinal que Deus coloca na nossa testa para que o mundo veja é que só pode compor este povo aqueles que necessitam de Jesus e precisam nascer de novo. As alianças bíblicas estão dizendo constantemente para nós da nossa insuficiência de cumprir aquilo que Deus nos pede na sua relação. E nós precisamos desesperadamente do Filho perfeito. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Para que a partir daí então, a gente vai gerando filhos e filhos. A gente vai rompendo e saindo da nossa infertilidade espiritual e sendo férteis para o louvor e a glória do nome de Jesus. Como é bom saber que não depende de mim. Porque todas as vezes que eu me deparo com aquilo que Deus pede em sua aliança, eu não dou conta. Abraão e seu povo não deu conta, Moisés e seu povo não deu conta, Davi e seu povo não deu conta, só Jesus deu conta. E como nós precisamos de Jesus. É por isso que a gente grita todos os domingos e deixa isso em letras garrafais nessa igreja. É tudo, absolutamente tudo sobre Jesus. Que privilégio estudar as narrativas bíblicas e desfrutar do privilégio de entender as alianças bíblicas que estão sempre dizendo para nós e gritando nos nossos ouvidos: é necessário Jesus. Porque sem Jesus, vocês não fazem absolutamente nada. E que bom saber que o sinal que temos na testa é o sinal de dizer: eu precisei de Jesus. Eu precisei nascer de novo.
para que hoje eu pudesse ser o representante do reino dele. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus faça da gente sacerdotes dele, férteis para o louvor e a glória do seu nome. Que Deus nos dê o privilégio de aqui, neste lugar e nesse ambiente, mesmo diante de todas as nossas limitações, a gente vê pessoas brotando, vidas vindo, sacerdotes sendo cada vez mais levantados e sendo inseridos para o reino de Deus. Como isso é possível? Só através de Jesus, o Filho perfeito, que veio e cumpriu cabalmente as exigências da lei. As exigências, da aliança que Deus deu ao seu povo.